noite, Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Team Saúde e Bem-Estar. Como é sabido por todos, o dia 1 de dezembro é assim, o Dia Mundial da Luta contra o SIDA. Este dia visa, como todos os outros, alertar as pessoas para a necessidade de prevenção e precaução contra o vírus da SIDA. Este vírus foi descoberto no ano de 1981 e matou mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. E há que salientar que o continente africano tem sido muito afetado pelo vírus do HIV-Sida. E hoje escolhemos aqui como tema central HIV-Sida e os seus desafios. E para falar-nos melhor acerca deste assunto, conto em estúdios com a doutora Noela Chikwekwe, ela que é do Ministério da Saúde, irá dar-nos alguns detalhes e, acima de tudo, dizer o que é realmente o HIV-Sida, porque é uma doença que está a ser falada dia após dia a nível mundial, porque está a dizimar muita gente. E sem mais delongas, doutora Noela, seja muito bem-vinda ao Team Saúde e Bem-Estar mais uma vez. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder falar um bocadinho de uma situação que preocupa não só o mundo todo, também Moçambique. Exato. E para começar a nossa conversa, temos sempre que contextualizar o nosso telespectador e fazer com que você aí de casa saiba o que é realmente o HIV-Sida. E sem mais, como podemos definir esta doença? Okay. O HIV-Sida, o HIV é um vírus de imunodeficiência humana, ou seja, um vírus que causa a deficiência do sistema imunológico e ela pode progredir ao longo do tempo ou pode progredir para o SIDA, que é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas que podem causar certas doenças que debilitam o corpo e podem causar certas doenças que normalmente não ocorrem em pessoas com boa imunidade. Ok. E doutora Noela, falou aqui do HIV e também do SIDA, não é? Podia aqui fazer uma distinção entre o HIV e o SIDA, para que o telespectador aí de casa possa saber como passa-se para a fase do SIDA, para quem já tem o HIV? Okay. O HIV é o vírus. Exato. É o vírus que causa o SIDA com o passar do tempo. Nós podemos estar infectados pelo vírus e não ter a doença SIDA. Enquanto tivermos o vírus e não tivermos a doença, diz-se que a pessoa é portadora do HIV. E quando ela desenvolve, quando se desenvolve já para a fase da doença, aí chamamos de SIDA. E como é que se chega a esta fase da doença? Depende e varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa e depende do organismo, da imunidade, das condições de vida, da qualidade de vida que a pessoa tem. Depende também de fatores como a alimentação, como a pessoa faz para manter a sua imunidade, a alimentação, os modos de vida. Por exemplo, o consumo de álcool, o tabaco pode ajudar a progredir a doença, na progressão da doença. Muito bem. E fomos também à rua perguntar aos nossos telespectadores se já fizeram o teste de HIV-Sida e tivemos algumas respostas, tivemos respostas diversificadas, assim que é, porque afinal existe muita gente que tem medo de fazer o teste de HIV-Sida. E sem mais delongas, vamos agora saber o que os nossos telespectadores responderam e, a posterior, irei questionar aqui a minha convidada por que as pessoas têm tanto medo de fazer o teste de HIV-Sida. Já fez o teste de HIV? Já fiz. Como é que se sentiu depois? Senti-me à vontade. Não, ainda. Por quê? É medo. Já fiz antes de ontem. Já. Não foi fácil, né? Eu senti muito medo, mas tinha que fazer. Precisava de saber da minha situação. Faço o teste trimestral. E por que é que fazes? Faço o teste para saber exatamente a minha situação real de saúde. Pois bem, tivemos aí a opinião dos nossos telespectadores quando questionamos se fazem ou se já fizeram o teste de HIV-Sida e alguns disseram que têm medo. Doutora Noela, podias aqui dizer-nos, de acordo com a sua experiência, por que algumas pessoas têm tanto medo de fazer o teste de HIV-Sida? Ok. Infelizmente, no nosso país ainda persiste o estigma e também a percepção, aquela percepção errada de que o HIV é igual à morte.
Então, por algum tempo, passaram, no início, se recorda, passaram algumas mensagens assustadoras em relação ao SIDA. Era SIDA sinônimo de morte. Exato. Então, ainda hoje persiste essa percepção e tudo isto, todos esses fatores acabam gerando medo, vergonha, por vezes até negação. Medo, vergonha e negação e tudo isso gera medo e culpa também, por um lado, a culpa Ok. não está associado a esses dois fatores. Ok. Queremos desde já aconselhar o nosso telespectador a fazer o teste, porque pode ainda ter um aconselhamento, um pré-aconselhamento antes mesmo da testagem, mas iremos falar isto ao longo do Time Saúde e Bem-Estar de hoje. Doutora Noela, existem pessoas que porventura mantém uma relação sexual desprotegida e sem conhecer, por vezes, o parceiro, seja por vias de violação, algumas das vezes, ou uma relação ocasional. E as pessoas, dia seguinte, vão fazer o teste de HIV-Sida porque estão com medo de aquele parceiro possa ter ou não este vírus. Fazer o teste no dia seguinte, após ter tido uma relação com uma pessoa que esteja ou não infectada, pode realmente dar o resultado positivo se a pessoa estiver infectada? Ou tem que esperar algum tempo? Não. Para estes casos de violação, é importante que a pessoa faça o teste, que dirija-se à unidade sanitária imediatamente. Isto para quê? Para que possa fazer uma profilaxia após esta exposição, tanto para ITS como para o HIV ou outras doenças que se transmitam através do sangue, do contato sexual. É importante fazer o teste, mas não quer dizer que se faça o teste e dê positivo naquele momento, ele foi infectado no dia anterior ou no mesmo dia. Pode ser que também já tenha tido a doença e nunca fez a testagem, nunca chegou a saber do seu serostado. Então, a testagem faz-se exatamente para conhecer o seu serostado no momento, naquele momento em que ele se dirige à unidade sanitária. Não precisa esperar, tem que fazer imediatamente naquela altura. Se ele já foi infectado antes, tem as suas medidas e para poder encaminhar os cuidados e o tratamento adequado, o seguimento adequado. E se ele não foi infectado, também temos as medidas preventivas. Isto para dizer que se tiver sido infectado no dia anterior, o resultado vai dar positivo. É isso? Não no dia anterior, mas um tempo antes, uns 3 meses. Tem aquele período de janela que são de 3 meses. Vamos lá esclarecer bem esta parte. Se o telespectador, por exemplo, tem uma relação sexual desprotegida, no dia seguinte vai fazer o teste. O teste não vai dar positivo. Não. Okay? Tem tem um período, um compasso de espera. Okay. Mas isso não quer dizer que a pessoa não deva se dirigir à unidade sanitária para fazer a testagem. Dirige-se à unidade sanitária para obter os cuidados necessários, a profilaxia e também para saber o seu estado. Okay. Porque pode ser que a pessoa esteja já infectada, não no dia anterior, mas um tempo atrás. Então, também precisa de algum acompanhamento, alguns cuidados e seguimento apropriado. Ok. Conseguiu agora esclarecer a minha dúvida. E, doutora Noela, qual é a situação do HIV-Sida em Moçambique? Ok. Começar por dizer que o HIV consta da lista das 10... o HIV em Moçambique consta da lista dos 10 maiores países afetados pelo HIV e que neste momento estima-se que o número de pessoas vivendo com HIV seja de 1,4 milhões, de acordo com estimativas do ICIDA de 2009, e que destas a maior parte das infectadas são as mulheres, em seguida vêm os homens e as crianças, cerca de 200 mil, e que é uma epidemia generalizada e que temos uma prevalência de cerca de 11,5%. Já tinha dito que a maior parte é nas mulheres. Só para dar uma situação em relação à faixa etária, por exemplo, na faixa etária entre os 15 e 24 anos, as mulheres estão 3 vezes mais afetadas, são 3 vezes mais afetadas em relação aos rapazes e os jovens da mesma idade.
É também dizer que em relação às regiões temos temos variações geográficas, e por províncias, sendo que a província do Niassa é a região com menor prevalência e a de Gaza com maior no país. Ok. E, de uma forma geral, as mulheres são as que mais têm estado a sofrer com esta pandemia, que é o HIV-Sida. Por que será que esta doença é mais permanente nas mulheres atualmente? Okay. Existem inúmeros fatores que concorrem para este facto. Existem uns que podemos separá-los em biológicos, comportamentais ou socioculturais. Então, dentre eles, só para citar alguns, temos, por exemplo, a própria fisionomia da mulher, que tem a estrutura do trato genital, que está próximo e facilmente sofre lesões. Depois temos o facto de o sêmen carregar a maior parte do vírus, a maior carga de vírus da HIV e estar em maior contacto após a relação sexual com o órgão sexual da mulher. Então, ele tendo maior carga de vírus, o sêmen, estando em maior contato com o órgão sexual da mulher, facilita esta transmissão. Depois, em relação a fatores sociais, tem a ver com o fato, ultimamente, tem-se verificado muito, ultimamente, ou talvez já há um tempo, tem-se verificado o sexo, as relações sexuais intergeracionais, transgeracionais, ou seja, de pessoas ou raparigas de menor idade com homens já adultos. Isto talvez em troca, talvez não, muitas vezes em troca de bens, pode ser em troca de bens ou pode ser sexo comercial em troca de dinheiro. O facto das raparigas ou das jovens, estarem expostas ao álcool, às drogas, não só as raparigas como a juventude no geral, estarem expostas a drogas, a álcool, o que torna-nos vulneráveis à infecção, reduz a capacidade de raciocínio, responsabilidade. Então, esse facto também, dentre outros muitos fatores. Ok, e tocou também neste ponto de relações sexuais entre jovens e homens mais adultos. Automaticamente são relações por vezes desprotegidas porque elas precisam de algo que esta mesma pessoa lhe possa dar em troca. Sente que hoje em dia as pessoas estão a deixar de lado o uso do preservativo? As pessoas estão a aderir ao preservativo? Existe sim uma certa percentagem das pessoas que aderem ao preservativo, mas ainda há muito que se fazer para que as pessoas percebam e tenham responsabilidade e percebam que o SIDA é algo que se pode evitar com tomadas quando estamos conscientes e decidimos que somos responsáveis pela nossa própria vida e somos responsáveis pela nossa saúde e pela nossa vida. Então, ainda existe uma certa percentagem de pessoas que não recorrem a relações sexuais sem o uso de proteção. E quais têm sido os motivos destas pessoas que não usam preservativo? Bom, os motivos são vários. Pode ser que, pelo que se fala por aí, pode ser porque reduz... Isto é o testemunho das pessoas, porque reduz a sensibilidade ou porque muita gente acha que viver, correr risco é mais animado. Então, há sempre... Existem riscos que não se devem correr, não é? Existem riscos, mas infelizmente ainda acontece. Infelizmente. E muito. Infelizmente mesmo. Estamos aqui a ouvir com a doutora Noela que vamos lá evitar, não é? Porque afinal existem riscos que podem pôr em risco a nossa vida acima de tudo. Aí, doutora Noela, o preservativo é acessível? O preservativo é acessível nas unidades sanitárias. Dentro das unidades sanitárias, nós temos o preservativo em todos os pontos de entrada, em todos os setores. Tem lá o preservativo para qualquer um dos utentes que deseje e para oferecer. E também temos disponível nas farmácias e qualquer um que precise do preservativo e que venha à consulta ou que se dirija à unidade sanitária terá o acesso ao preservativo.
Ok. E é importante sabermos também como é que podemos combater esta doença, que é assim o HIV-Sida. Fomos também à rua questionar os nossos telespectadores o que se deve fazer para combater o HIV-Sida. Acompanhe. O que a sociedade deve fazer para evitar contrair o HIV? Eu acho que o que falta é mais informação, divulgar-se mais a informação. Não sei quem de direito que deveria expandir mais a informação. Eu, para mim, entendo que a sociedade deve se entreter em qualquer pessoa, saber o seu estado. Porque se a pessoa sabe que não está bem de saúde, começa a se tratar, vai viver mais tempo. E se a pessoa vive com doença sem se tratar, vai viver poucos dias. Tem que se prevenir, né? Tem que contribuir também, dizer que eu não quero ter o HIV. Ir ao posto médico de 3 em 3 meses fazer o teste. O HIV não só apanha-se nas relações sexuais, mas como também objetos cortantes. Tem que haver mais conselhos, mais debates com os jovens e tudo mais. Evitar que sejam fiéis, que evitem muitos parceiros, acredito eu que seja isso, né? Pois bem, tivemos assim a opinião dos nossos telespectadores. Nada melhor que a minha convidada para responder a esta questão. E se tiver também algo a retificar que os meus telespectadores tenham dito, seria muito bom. Em relação à prevenção do HIV e medidas para combater o HIV, nós temos medidas, né, ou estratégias. Temos neste momento estratégias que visam a redução da transmissão através de via sexual, como é o caso do uso e da distribuição, promoção do uso e distribuição de preservativos, o diagnóstico das infecções de transmissão sexual, informação, educação e a comunicação para a mudança de comportamento dentro da unidade sanitária, portanto, quando vai ao aconselhamento ou quando está na unidade sanitária, sempre aquelas palestras que visam dar informação para que haja uma mudança de comportamento. Depois temos a promoção da circuncisão masculina e o tratamento que é oferecido também para a redução da infecção, como prevenção para a infecção. E depois temos aquelas medidas que visam a reduzir a transmissão da infecção dentro da unidade sanitária, que tem a ver com a biossegurança nas atividades dos profissionais de saúde que estão expostos. Depois temos a profilaxia pós-exposição, que eu já tinha dito no caso de violações, já tínhamos falado aqui. E depois temos a testagem do HIV nos bancos de sangue. Nos bancos de sangue, então faz-se a testagem, tanto para os que vão doar, como a testagem do próprio sangue doado. Então, temos a testagem nos bancos de sangue. Para além dessas medidas, temos o aconselhamento e testagem em saúde na unidade sanitária. Temos medidas como a prevenção da transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, tanto durante a gravidez, durante o parto e durante o aleitamento. Então, temos medidas para prevenir a transmissão vertical. E, por fim, temos a garantia do acesso ao tratamento, a cuidados e tratamentos. Ok. Iremos também focalizar esses aspectos que deixou ficar. Mas vamos começar pela relação existente entre as infecções de transmissão sexual e o HIV-Sida. Então, as infecções de transmissão sexual predispõem o organismo ou a mucosa a abrasões, a lesões. Então, estas lesões da mucosa facilitam a entrada do vírus. Então, por isso, daí a importância do tratamento. Primeiro, identificação precoce pelo próprio paciente, daí é importante dirigir-se quanto mais cedo possível à unidade sanitária para tratar qualquer infecção de transmissão sexual a tempo, antes para evitar sequelas que acabam lesando a mucosa e facilitem a transmissão do vírus. Ok. E quando se fala da transmissão vertical, como é que uma mulher pode fazer para não passar o vírus do HIV ao seu filho? Ok, existem várias medidas, são
as que eu já tinha falado, algumas que eu uso de preservativo, depois temos o aconselhamento, ela faz a testagem, tem que fazer a testagem, tem um aconselhamento de testagem para se conhecer o seu estado e a partir daí tentar ver, dependendo do resultado, não é? Tentar ver quais são as medidas, mudanças de comportamento e também existe a profilaxia que é oferecida, caso seja positiva, temos a medicação que é oferecida à mulher grávida para reduzir as chances de transmissão da mãe para o filho e também durante o aleitamento. Ok. E durante muitos anos a abstinência e a fidelidade foram tidas como formas de prevenção desta doença. Isto ainda é válido nos dias de hoje? Podemos ainda considerar? Bom, eu acho que sim, continuam a ser válidas. Em relação à abstinência, dizer que principalmente no caso dos jovens que ainda não, os adolescentes, não é? Que ainda não, os jovens que ainda não iniciaram a atividade sexual, é sempre bom ressaltar que a abstinência ou o adiamento da atividade sexual é o melhor caminho, principalmente porque estes ainda estão, os adolescentes principalmente, ainda estão numa fase de vulnerabilidade, tanto em relação às suas escolhas sexuais e como às suas decisões amorosas. Então, é frequente que os adolescentes mudem de parceiros facilmente ou que não estejam preparados para o início da atividade sexual. Então, é sempre bom ressaltar a abstinência ou adiamento da atividade sexual. E em relação à fidelidade, só para ter uma ideia, é importante dizer que a fidelidade, sim, é uma das medidas que continuam a ser válidas. Só para ter uma ideia, dizer que em Moçambique a maior parte das infecções ocorrem mais de 90% ocorrem através de relações sexuais. Então, temos através de relações sexuais desprotegidas, sem o uso de preservativo. Então, quanto mais parceiros tiver, maior é a chance de contrair o vírus. Portanto, a fidelidade é uma das medidas que se pode usar para a prevenção. Ok. E em uma das suas intervenções, falou aqui da circuncisão masculina. Qual é a relação existente entre a circuncisão e o HIV? Existem evidências de estudos feitos em regiões como as nossas, de alta prevalência do vírus, que provam que a circuncisão reduz em cerca de 60% a transmissão do vírus do HIV. Isto pelo facto de que o prepúcio que é a pele que cobre a glândula do pênis, o prepúcio na sua mucosa contém células que são aquelas que recebem o vírus e acompanham as células CD4 do organismo, as células que deviam proteger, que protegem o organismo. Então, este vírus tem afinidade para estas células. Em vez da célula proteger o organismo, ela acaba sendo destruída. Então, a circuncisão reduz estas chances justamente por isso, para a eliminação daquele prepúcio. Ok. E falou aqui também agora do CD4. Existem algumas situações em que o indivíduo dirige-se a uma unidade sanitária, faz o teste e o teste dá positivo, mas os médicos não aconselham ainda a dar início ao tratamento antirretroviral. Por que isto acontece? Okay. O indivíduo vai à unidade sanitária, faz a testagem para conhecer o seu estado. Isso não quer dizer que ele tenha que iniciar imediatamente. Não quer dizer que ele, assim que testa positivo, inicia. Faz-se um certo controle, por isso aconselha-se a fazer o controle mesmo antes do tratamento. Ele tem que se dirigir à unidade sanitária, tem que continuar a fazer o controle e fazemos o controle do CD4. Dependendo do valor que tiver, faz-se o controle e vê se tem um certo valor. Dependendo do valor que tiver, quando, por exemplo, chega a uma fase em que ele pode ser propenso a infecções oportunistas, antes que ele tenha as infecções oportunistas, num certo valor de CD4, aí iniciamos. E a que valores se refere? Abaixo de 350. Ok. Neste tipo de situações é que deverá iniciar com o tratamento? E para isso é preciso uma avaliação adequada na unidade sanitária. Okay. Então, não é algo que
porque não é algo que o indivíduo avalie por si, ou por sintomas, ou porque sinto algo, não sinto nada, porque pode estar bem, não precisa estar doente para iniciar, mas pode estar bem, ter o vírus e ter um CD4 ideal para o início, estipulado para o início, e não estás doente. Então, não é algo que se avalia pessoalmente. É sempre importante ir à unidade sanitária e fazer esta avaliação através dos exames. Bem, e disse aqui também que o indivíduo dirige-se à unidade sanitária e não inicia com o tratamento antirretroviral a priori, só depois de um tempo talvez. E como é que este CD4 baixa? Porque acredito que estava ainda elevado, que não havia necessidade de dar início ao tratamento. E como é que baixa? Quais são os fatores que levam a CD4 a baixar? Okay. É pela característica do próprio vírus. Ao longo do tempo, o vírus vai debilitando o organismo. Ele tem propensão para as células que protegem o nosso organismo. Então, ele, quando se liga às células que protegem o nosso organismo, destrói. Tem essa característica. Então, isso acontece ao longo do tempo. Naturalmente, pela história natural da doença... É automático. Exato. Pela história natural da doença, acontece ao longo do tempo. Eu já tinha falado no início que depende do organismo para organismo, depende da qualidade de vida que cada um tem. Ok. Acredito que conseguiu aqui esclarecer algumas dúvidas neste primeiro bloco dos nossos telespectadores. Vamos agora conferir o nosso intervalo. Voltaremos para conversar consigo e, acima de tudo, falar também do TARV, que é muito importante para os indivíduos que vivem com HIV/SIDA. Vamos agora a um brevíssimo intervalo. Voltamos já.